Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Simpar para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco o Sr. Fernando Simões, diretor-presidente, e o Sr. Denis Ferres, diretor vice-presidente executivo de Finanças Corporativo e diretor de Relações com Investidores. Este evento está sendo transmitido via Zoom e pode ser acessado no site da companhia em ri.simpar.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo o evento durante a apresentação e, em seguida, os participantes poderão também enviar suas perguntas na plataforma e as mesmas serão respondidas pela administração durante esta teleconferência ou pela equipe de Relações com Investidores da Simpar após o término da teleconferência. Gostaria de lembrá-los que o conteúdo apresentado será feito na língua portuguesa, com tradução simultânea para o inglês. Para aqueles que desejarem acompanhar o áudio dessa apresentação em inglês, é possível escolher o idioma através do ícone Interpretation, que fica na parte inferior à direita da plataforma. For those that don't speak Portuguese and want to listen this presentation in English, it is possible by pressing the interpretation button presented on the bottom right corner of the platform and choosing the language properly. A partir de agora, os participantes já estão liberados para enviar perguntas por meio da plataforma Zoom. Vocês precisam apenas clicar no botão Q&A, localizado na barra inferior da tela, e digitar sua pergunta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Simpar, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Os resultados que serão discutidos nesta apresentação são ajustados por itens não recorrentes e as devidas reconciliações constam no Earnings Release e na planilha de fundamentos disponíveis no site de RI da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Simões. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos. Estamos dando início à divulgação do terceiro trimestre de 2024 da Simpar. Quero agradecer aos nossos mais de 56 mil colaboradores diretos pelo trabalho e pela dedicação de todos eles, dos quais são fundamental para atender aos nossos clientes, e em nome deles agradecer a todos os nossos clientes que nos dão a oportunidade de trabalhar e de nos realizar profissionalmente, de construir e transformar o nosso negócio ao longo desses anos. O nosso muito obrigado. Começando então agora na página 3, quando nós falamos de alguns dos principais destaques do desenvolvimento sustentável de nossas empresas que assegura a transformação contínua dos nossos resultados. Tivemos uma receita bruta total de 11 bilhões e 900 milhões de reais, que significa um crescimento de 29% sobre o mesmo período de 2023, sendo que a receita líquida cresceu mais de 26%, totalizando 8 bilhões e 400 milhões só na receita líquida de serviço. E esse crescimento é praticamente orgânico, que é o resultado das bases empresariais construídas nos últimos anos. A nossa margem de EBITDA total teve 0,9 pontos percentuais de acréscimo, sendo que uma margem de EBITDA de 32,1% quando falamos da receita total, o que mostra o foco, eficiência e a produtividade. Fica demonstrado ainda mais a eficiência e a produtividade quando a gente exclui o crescimento das concessionárias e a venda dos nossos ativos. Aí o nosso EBITDA é 46,5%, com 4,2 pontos percentuais acima. Isso sim fica evidente a nossa produtividade, o ganho e o foco na eficiência operacional. Tivemos um lucro líquido no terceiro trimestre de 2024 de 125 milhões de reais e uma receita de venda de ativo recorde de 2,3 bilhões, 44% sobre o mesmo período do ano passado,
o que mostra a capacidade da nossa gente e o nosso ecossistema preparado para a venda dos nossos ativos, que tem alta liquidez e grande utilidade operacional para quem compra ele como seminovo. Quando olhamos a alavancagem 3,7, que encerrou no terceiro trimestre de 2024, sendo que no segundo trimestre foi 3,8. Embora apareça uma pequena diminuição da alavancagem, quando você olha o terceiro trimestre de 2024 e anualiza ele para frente, temos uma alavancagem de 3,4. Gostaria de destacar que mesmo essa alavancagem futura sendo 3,4, ainda não tem no terceiro trimestre de 2024 toda a receita e o resultado de todo o capex que foi feito nos últimos trimestres. O que vocês vão ver mais para frente. Além disso, a eficiência, o foco na produtividade e de extrair mais valor de todas as bases que foram construídas nos últimos anos, acreditamos que a melhoria dos nossos indicadores e a diminuição da alavancagem ela está para vir nos próximos trimestres. Quero destacar também a nossa proposta de reorganização empresarial, estratégia da Vamos Locação, que nós acreditamos muito na criação de valor de curto, médio e longo prazo. Passando agora para a página 4, falamos da reorganização estratégica da Vamos Locação, a qual, se aprovada, teremos uma NILCO, uma empresa focada em concessionárias. Essa é uma transação proposta que nós acreditamos muito na criação de valor, se ela sendo aprovada. Em linha com o nosso planejamento estratégico, tanto quando é a unidade de negócio quanto a empresa, quando os negócios criam tamanho, se desenvolvem, e é o que aconteceu nesse caso da Vamos Locação e das concessionárias, uma grande transformação do seu tamanho e da sua escala. E com isso, nós estamos propondo criar uma Vamos ficar focada só em locação de máquina, caminhões e equipamentos, predominantemente caminhões. Com isso, os seus gestores terão foco, recurso exclusivo e dedicado para locação. Nós vemos nisso uma oportunidade da Vamos Locação ampliar, inclusive, as suas alianças comerciais com grandes redes de concessionárias de outras marcas. Acreditamos também que esse é um desejo do mercado de ter uma companhia pura e exclusiva de locação. Como consequência, se isso aprovada, a nossa proposta é ter a Automob, uma nova companhia onde se junta a Automob, que é uma das maiores redes de concessionária de automóveis, a Vamos Concessionária, que são caminhões e máquina agrícola. Com isso, se tornando a maior rede de concessionárias de automóveis, caminhões e máquinas, que ela passa a ser diversificada de automóveis, caminhões e máquinas, em linha com o nosso planejamento estratégico, que dependemos sempre de todos, mas não gostamos de ter dependência de nenhum segmento, criando uma escala e o potencial crescimento orgânico e inorgânico dessa nova companhia. Acreditamos muito que o negócio de concessionária é um negócio que tem muita oportunidade de transformação, de tamanho e de serviços. E estamos fazendo essa proposta de reorganização alinhado com os nossos princípios de governança. Primeiro, nós fizemos uma proposta dentro das melhores práticas. Criamos um comitê independente, do qual fez a sua avaliação e propôs alguns ajustes. Vocês podem ver embaixo o que resulta esses ajustes, que é a Vamos com 25,4%, a Automob com 14,49% e a Simpar, nessa NILCO ser aprovado, com 60,11%. E aqui do lado direito, ainda na página 4, um cronograma que a gente acredita que encerramos essa operação quando passa, então, o início da negociação em dezembro de 24. Agora, então, passando para a página 5, a gente fala da JSL. Gente, vou falar rapidamente das empresas, na sua grande maioria já teve a sua divulgação do resultado. A JSL tem um crescimento sustentável com a evolução das suas margens e a desalavancagem. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, mais do que o crescimento transformacional da JSL, ela teve um crescimento de mais de 17% na sua receita líquida, sendo 18,7% no seu EBITDA ajustado ao crescimento, com uma margem de 20,4% a margem do seu EBITDA e com um lucro de 73 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, que significa um crescimento de mais de 25%. Então ela vem em crescimento de forma sustentável, a melhoria das suas margens e do seu resultado, do seu lucro líquido. Num segmento que tem grande potencial de crescimento, ela está preparada e tem a sua capacidade de
aquisições e de gestão de uma forma independente, com essas empresas crescendo, se transformando e se desenvolvendo, o que contribui com a sua escala e com o seu tamanho. Lembrando que é um segmento extremamente pulverizado, que os seus clientes precisam cada vez mais de contratar empresas que tenham governança, que tenham compliance, que tenham sustentabilidade e que tenham capacidade de gestão. E é isso que ela oferece para as principais indústrias. E está num segmento de grande resiliência e bastante diversificada em várias áreas. Isso faz a gente acreditar na grande oportunidade de crescimento orgânico e inorgânico no novo ciclo de crescimento da JSL, da melhoria dos seus resultados e na desalavancagem. Passando agora para a página 6, nós falamos da Movida. A Movida tem, trimestre a trimestre, mostrado a sua melhoria operacional, alinhado com a disciplina financeira e com a geração de valor. Também já divulgou o seu resultado, passar rapidamente, mas é impressionante o crescimento da sua receita, do seu EBITDA de mais de 43% comparado com o mesmo período, 6,6 pontos percentuais de melhoria na margem do EBITDA e o seu lucro líquido de 91 milhões de reais, sendo que a sua receita líquida cresceu mais de 34%, com um crescimento bem menor da sua frota. Isso mostra a sua eficiência operacional, a sua escala e como tem sido a sua eficiência e o foco na melhoria da produtividade. Gostaria de convidar vocês para uma reflexão sobre a Movida. A Movida teve vários ciclos e ciclos de transformação de tamanho. A gente entra num novo momento onde ela tem escala, tem tamanho, não precisa de crescer para melhorar a sua produtividade e tem oportunidade de negociações junto à montadora de mix, de oferta de produto, de preço e de prazo, como esteve antes da pandemia. É a primeira vez que a Movida com escala, com esse posicionamento, tem essa oportunidade. O que faz nos acreditar que esses indicadores operacionais, como melhoria de preço do RAC, do GTF, ainda continua tendo oportunidade de melhorar ainda mais o preço, a sua eficiência operacional e sua redução de custo. E como resultado, a sua desalavancagem e a melhoria dos seus indicadores. Passando agora para a página 7, quando nós falamos da Vamos. A Vamos divulgou ontem o seu resultado, então passar aqui também rapidamente, mas tem tido uma resiliência na alocação de máquinas, caminhões e equipamentos, o que mostra a oportunidade de implantação quando olhamos o ano todo, os últimos 9 meses de 2024. No terceiro TRI teve uma receita, um crescimento de 33%, 46% de margem EBITDA, quando fala de toda a Vamos locação com concessionária, um lucro líquido de 175 milhões de reais, lembrando que esse resultado, praticamente na sua totalidade, vem de locação. E mostra também a sua capacidade de implantação e de geração de novos negócios, que são receitas futuras que estão sendo implantadas e negócios que estão sendo fechados, que serão implantados ainda. É um mercado extremamente incipiente, com grande oportunidade de crescimento e que a Vamos tem uma escala e uma capacidade de compra de ativo fantástica e muito diferenciada dos seus concorrentes. E tem demonstrado a sua capacidade, que é muito importante, da venda dos seus ativos, que são ativos de alta liquidez, o que comprova a alta liquidez e a sua capacidade de venda dos seus ativos. E sendo aprovada essa reorganização, a Vamos passa a ter o foco exclusivo em locação, podendo criar as possibilidades de alianças comerciais com grandes grupos de redes concessionárias de várias marcas de caminhões, o que eu acredito que possibilitará ainda mais um crescimento e a melhoria dos seus resultados. Agora aqui na página 8 temos a Automob, que é a empresa que está consolidando as concessionárias de automóveis. Se olhar nos últimos 12 meses, tivemos uma receita líquida de 9,4 bi, crescimento de 34% sobre o mesmo período do ano passado, gerando um EBITDA de 464 milhões de reais e um lucro líquido de 44 milhões. É importante salientar aqui que, embora esse crescimento, os principais números vocês podem ver da venda de veículos, de novos, veículos seminovos, a margem, o F&I como tem crescido, é uma empresa que tem consolidado, então os resultados e a melhoria da sua produtividade ele tem acontecido por loja, temos tido o maior número de venda por loja, o melhor F&I, mas essa consolidação dessa melhoria de resultados e reduções de custo estão para vir de uma maneira muito mais significativa nos próximos trimestres. Mas já temos 121 lojas, estamos em 23 municípios e 5 estados e representamos 28 marcas.
E em linha com nossa estratégia, temos uma diversificação de marcas populares, marca premium e de alto luxo, em linha com a estratégia que é ter um mix pulverizado, onde a gente dependa de todas as marcas, mas tem uma independência de todas elas. E essa independência, essa estratégia, ela fica maior ainda e de uma maneira mais destacada na página 9. Se aprovado o movimento da Vamos Locação, fundindo a Vamos Concessionária com a Automob, cria-se a nova Automob, que passa a ser o maior grupo de concessionária do Brasil, com uma diversificação, porque passa a ter automóveis leves, conforme a gente falou na Automob, mas também tem o negócio de caminhões, máquinas e equipamentos. E é importante salientar que esse negócio de caminhões, máquinas e equipamentos, ele já está segregado hoje da Vamos, embora ele consolida na Vamos, com gente, com gestão, com empresas independentes. Essa fusão faz com que a gente passaria a ter 34 marcas, 192 lojas, está em 3 estados, tá certo? E teríamos 176 mil unidades ano vendidas, sendo um mix de vários equipamentos. Passaria o agro a ter uma importância menor dessa nova companhia, caminhões também, automóveis também, tendo esse mix um grande diferencial, e teríamos uma nova companhia com 12 bilhões de reais de receita, 439 milhões de EBITDA, com forte presença geográfica e liderança em vários mercados, no mercado fragmentado, uma diversificação de portfólio, conforme eu já disse para vocês, com crescimento orgânico, mas com potencial de M&A e de consolidação também, e com grandes sinergias a ser tirada, tanto F&I, como administrativo, como financeiro. Gente, estamos muito confiantes que com esse movimento, negócios de concessionária no Brasil tem muita oportunidade de ser feito muito melhor a prestação de serviço como é, fidelizando o cliente e trazendo um novo ciclo de negócios dentro das atuais operações. Seja ele de novo, de seminovo, de F&I, de relacionamento financeiro com os clientes. A gente tem a certeza que o nosso DNA de servir pode fazer a diferença nesse segmento também e contribuir com o desenvolvimento dele. Passando agora para a página 10, quando nós falamos da CS Infra, que tem no seu portfólio de ativos praticamente todos eles ainda pré-operacionais, mas com grande oportunidade de resultado que pode ser visto pela frente. Seja nos 2 portos na Bahia, seja na Estrada Transcerrado, na CS Mob em Cuiabá e no BRT de Sorocaba. Temos olhado como foco oportunidades de concessões, oportunidades de PPP, que o DNA seja de serviço, que não comprometa a nossa estrutura de capital e o desenvolvimento dos outros negócios e que traga valor para o nosso ecossistema e para os nossos acionistas. E a CS Infra está focada com esse objetivo. Em linha também com o nosso planejamento estratégico, na página 11, o negócio criou, tomou um tamanho significativo, cria-se então a Ciclos Ambiental, que tem tido a sua melhoria operacional, seja no Rio, seja na nova operação no Amazonas, que em Belém é uma nova companhia se comparado com o mesmo período do ano passado, com muita eficiência na sua operação, melhorando a qualidade de vida do cidadão, mas também trazendo resultado para a companhia dentro do mais alto nível de governança. Passando agora para a página 12, temos a CS Brasil, que é uma empresa de serviço, mobilidade e terceirização de frota com motorista para o setor público e empresa de economia mista. Tem tido um crescimento também alinhado com o nosso planejamento estratégico e a melhorias no seu resultado. Passando agora para a página 13, temos a BBC, que é o nosso banco, que opera dentro do nosso ecossistema, mas já começa a ter por volta de originação de crédito, pode ser os 30% fora do nosso ecossistema, mas dentro do negócio de financiamento de automóveis seminovos, caminhões seminovos, negócio que nós conhecemos, no meio de pagamento para os nossos caminhoneiros, que também cria a fidelização dele dentro do nosso ecossistema, com negócios na média com 30%, 40% de entrada, com spread significativo, o que a gente acredita muito, tem a certeza, na geração de valor no médio e longo prazo, não só para o nosso ecossistema, mas também para o resultado dela. E quando pode ver, a originação de crédito tem sido transformacional trimestre a trimestre. Passando agora para a página 14, onde nós falamos dos principais destaques financeiros. Quero então passar ao Denis, que vai falar um pouco para vocês do consolidado e de uma forma mais detalhada de todos os indicadores financeiros. Muito obrigado, Denis. Por favor. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Falando então no slide número 14 dos destaques financeiros em base consolidada,
Começando no alto à esquerda, a receita líquida totalizou 10,9 bilhões de reais. Em comparação com o terceiro trimestre do ano anterior, isso equivale a um aumento de 31%. Quando olhamos apenas a evolução da receita líquida de serviço, que é um subconjunto desse total que eu acabei de falar, ela totalizou 8,4 bilhões e representa um crescimento de 26% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Já o EBITDA, ele cresceu 30% na mesma comparação, atingindo 2,7 bilhões de reais, um incremento material resultado dos investimentos feitos ao longo desse período, com uma margem EBITDA de 25,3%, em linha com o mesmo período do ano anterior. Quanto ao lucro operacional, ele também apresentou forte crescimento, cresceu 28% na comparação ano contra ano, atingindo 1,7 bilhão de reais, com uma margem EBIT de 16,4%. Já o lucro líquido apresentou um resultado de 125 milhões de reais, revertendo o resultado negativo do ano anterior. Apenas um breve comentário, dado que o grupo tem apresentado crescimento em negócios com perfil de margem operacional distinta, aqui à direita a gente traz um quadro onde a gente busca desconsiderar não só os efeitos recorrentes, mas também o mix de serviços, dado que as operações de varejo em concessionárias têm crescido, apenas para dizer aos senhores que a margem EBITDA, sem o efeito das concessionárias, ficou em 46,5%, o que se compara a 42% no mesmo período anterior, ex-atividade de concessionárias, ou seja, um incremento de aproximadamente 4 pontos percentuais, demonstrando um aumento da eficiência. No próximo slide número 15, falamos um pouco da posição de caixa e perfil do nosso endividamento, tanto em base consolidada quanto da Simpar como holding de forma separada. A dívida líquida consolidada de 38,7 bilhões de reais possui um prazo médio de 4,8 anos. A posição de caixa do grupo estava em 16 bilhões de reais, bastante tranquila em relação aos nossos compromissos de curto prazo. Isso cobre mais de 2 vezes os compromissos de curto prazo, ou de outra forma, equivale às amortizações até basicamente o ano de 2026, né? E falando da Simpar como holding de forma separada, terminamos o trimestre com um total de dívida líquida de 3,5 bilhões de reais, que possui um prazo médio de amortização de 6,6 anos, com uma posição de caixa de 3,1 bilhões de reais, o que também nos dá bastante conforto, assim como demonstramos em bases consolidadas. Passando para o próximo slide, apresentamos aos senhores aqui o nosso CAPEX líquido vis-à-vis a nossa geração de caixa medida aqui pelo EBITDA. Então, nesse terceiro trimestre, em bases anualizadas, a gente continua a demonstrar a inversão de uma tendência onde nós estávamos investindo até o ano de 2022 mais do que a nossa geração de caixa, né? Esse era um período onde entendíamos que estavam construindo a escala e as bases de vários dos nossos negócios e que isso agora, então, não se faz mais necessário. E com isso, conforme a gente demonstra aqui nesse quadrinho em destaque, o nosso EBITDA é cerca de 1,5 vezes maior do que o volume investido no período, dando manutenção a essa tendência que se inverteu a partir do ano de 23. À direita, temos aqui a fotografia consolidada, onde o investimento líquido do trimestre foi de 1,8 bilhão de reais e o acumulado dos 9 meses foi de 6,9 bilhões, onde o principal volume de investimento foi dedicado a Vamos, seguido de Movida e depois os demais em patamares bem menores. Gostaria então de passar para o próximo slide, onde a gente fala um pouco dos índices de alavancagem, e aqui a gente de novo destaca que aquela alavancagem que a gente considera como alavancagem do negócio, que está aqui no quadro à esquerda, se manteve estável em cerca de 2,2 vezes, isso é base dos últimos 12 meses. Se fosse o trimestre anualizado, teria dado 2,1, né? O que se assemelha muito ao índice de alavancagem das dívidas locais, que terminou o terceiro trimestre em 2,3 vezes, na base dos últimos 12 meses, ou 2 vezes quando pega o terceiro trimestre anualizado. Veja que essas duas
a da esquerda, a alavancagem do negócio, e da extrema esquerda, e a da extrema direita, das dívidas locais, se assemelham. E no meio, a gente tem a visão tradicional da dívida líquida EBITDA, que basicamente seguindo o padrão definido nos bonds, mercado externo, onde a gente, então, tem um índice de alavancagem de 3,7 na base dos últimos 12 meses, e quando anualizado o trimestre corrente, dado que a gente investe muito e não tem usufruto integral desses investimentos realizados nos últimos 12 meses, quando a gente olha para trás, quando a gente analisa o trimestre com uma proxy mais real do tamanho do grupo, a gente tem então um índice menor, indicando aqui 3,4 vezes. Passando então, porque é o meu último slide, antes de retornar a palavra para o Fernando, a gente apresenta aqui o conceito que a gente tem feito de forma recorrente do ROIC produtivo, né? Separando aqueles investimentos que ainda não contribuíram para que a gente possa enxergar o que é a essência do retorno de forma já madura. Então, apresentamos um retorno de 12,8% no que a gente chama de ROIC produtivo. Isso é cerca de 4,4 pontos percentuais acima do custo de dívida da companhia, também após impostos. Com isso, eu gostaria então de passar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor. Obrigado, Denis. Agora na página 19, nós estamos preparados para extrair ainda mais valor das bases já construídas e com isso fortalecer ainda mais o nosso ecossistema, que é irreplicável. Nós temos um modelo de gestão único, um ecossistema irreplicável. E esse modelo gerou empresas líder ou de posição de destaque no mercado que atua. Quando a gente fala no modelo de gestão, ele é independente, ele faz parte do ecossistema. Nós temos um foco e um diferencial muito grande dentro desse modelo de gestão, que são valores e culturas definidos, praticados por gente diferenciada. O maior valor que tem dentro das nossas companhias são as pessoas. Isso tem gerado uma expansão e presença em segmentos de alto potencial de crescimento e setores essenciais da economia. E dentro das principais indústrias dos setores que atuamos no Brasil. Porque a nossa gente, a nossa equipe, o modelo de gestão, modesta parte, traz segurança para quem usa o nosso serviço. Isso resultou numa grande diversificação, estamos em 80% dos setores econômicos, com vários clientes e com vários contratos e tipos de serviços diferenciados. O nosso DNA de servir faz com que 74% do nosso EBITDA sejam provenientes de origem de contratos de longo prazo. Temos ativos de alta liquidez e que temos escala e um grande potencial de compra em condições diferenciadas. Isso tudo alinhado com um planejamento estratégico que a gente, como Simpar, contribui com os conselhos de administração de uma forma que a gente assegura a execução desse planejamento estratégico. A construção dessas bases que nos deixaram preparados com pilares sólidos que contribuirão com as nossas melhorias de margem e retorno. Nós estamos preparados para um crescimento com muito menor necessidade de investimento, com a melhoria da geração do nosso caixa, que vai extrair valor de tudo que já foi construído. Além do nosso crescimento, temos foco na nossa eficiência operacional, que é prosseguir com a nossa otimização de frota, aceleração do nosso giro dos nossos ativos, a redução dos nossos estoques, trabalhar muito o custo dos nossos negócios e, com isso, a melhoria das nossas margens. Isso só é possível devido à diversificação e a maneira como nós fazemos a gestão de antecipar as necessidades dos nossos clientes em serviços diversificados, que também contribui com a melhoria das nossas margens e com a resiliência da nossa receita. Isso tudo com preço justo. Tão importante quanto o preço justo é ter a capacidade de atualizar sempre os nossos preços, sempre que necessário, para fazer jus aos nossos investimentos e à qualidade e eficiência do serviço que o nosso cliente precisa, oferecendo aos nossos clientes o melhor custo-benefício, mas tendo um preço justo e resultado. E o resultado desse crescimento da eficiência operacional, a diversificação e preço justo, com certeza a gente acredita muito e contribuirá para a desalavancagem devido à geração de caixa, com menor investimento e com melhor eficiência operacional. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mais uma vez agradecer, em nome de todos nós do Grupo Simpar, a participação e a atenção de todos vocês e abrir agora então para pergunta e resposta, que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Muito obrigado. Obrigada. A teleconferência agora está aberta para perguntas inicialmente apenas de analistas e investidores.
Portanto, se analistas ou investidores tiverem uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão na barra inferior de sua tela, agora ou a qualquer tempo após esse anúncio. Se em algum momento sua dúvida for respondida antes de chegar a sua vez, pressione a tecla abaixar a mão para sair da fila de espera. Pedimos que, quando fizerem suas perguntas, falem próximos do receptor do aparelho para que todos possam ouvi-los com clareza. Os participantes também podem enviar perguntas por escrito através da plataforma. Basta clicar no botão de Q&A localizado na barra inferior da tela e digitar a sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto recebemos as perguntas de analistas e investidores. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Oi, Fernando. Oi, Denis. Bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Queria perguntar um pouquinho aqui sobre a Automob. Se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre a dinâmica de preço. A gente viu uma tendência aqui mais pressionada tanto no carro usado quanto no carro novo, na comparação anual e na comparação trimestral, ali na ordem de uns 4% de contração de preço. Entendo que tem uma influência aqui de mix, mas enfim, o que vocês puderem comentar, como que tem sido a dinâmica ali do preço comparável. Entendo que talvez ninguém melhor aqui entre as empresas listadas para comentar sobre dinâmica de preço de carros do que vocês, dado aí a capilaridade que vocês conseguem ter via as concessionárias. Então, se puderem comentar o que aconteceu nesse trimestre, como está a expectativa de vocês para frente em relação à dinâmica tanto de preço do carro novo quanto seminovo, ajudaria bastante. E aí um ponto que chamou a nossa atenção também foi o avanço grande que vocês fizeram em vendas de usados frente vendas de carros novos. Entendo que essa é uma agenda da Automob e parece que vocês avançaram bem nessa agenda agora no terceiro trimestre também, né? Se vocês puderem relembrar quanto que deveria ser esse ratio na maturidade, né? Então, quantos carros usados a cada carros novos vocês deveriam vender, e como que deveria ser o pace para vocês atingirem isso. Obrigado. Bom dia a todos. Gabriel, aqui é Fernando, tudo bem? Gabriel, obrigado pela sua participação. Falar um pouco da Automob e de preço, né? Quando a gente fala de preço, depende muito do mix que vende no trimestre. Então, por exemplo, você tem um alto luxo, que ele tem uma representatividade importante no ticket médio. Você tem o carro premium, o carro mais popular, que tem menos. Aí, muitas vezes, você tem uma demanda maior numa região e num tipo de mix. Então, o que parece que o preço está pressionado ou que tem queda de preço, não é, na verdade, o preço pressionado nem a queda de preço. Ele é o tipo de venda que você fez. Por exemplo, nesse último trimestre, teve uma marca de alto luxo que tinha uma dificuldade de um determinado carro, determinada peça, então isso teve um tempo para liberar os carros para ser vendidos, que estão fazendo esse ajuste. Isso pode, de alguma forma, machucar o ticket médio. Então, é isso que tem acontecido. Mas a gente não vê uma pressão no preço de forma que diminui as margens na venda dos carros. Tá certo? O jeito continua normal, pelo contrário, continua aquecido, o crédito continua sendo dado, quer dizer que isso depende muito do crédito, o varejo continua acontecendo e as nossas empresas, modesta parte automóvel, têm se organizado para estar cada vez mais preparada de atender, seja com CRM, com tudo. Então, não existe pressão de preço. Você pode ver, inclusive, com os volumes de venda, teve alguns anúncios aí que a venda, comparado com o ano passado, ela teve um crescimento importante, tanto dos novos quanto dos seminovos. E a gente entende que isso é um negócio que veio para ficar com a tendência de aumentando. Por quê? Outro dia eu estava olhando que há 20 anos atrás, parece 18 anos, o mercado brasileiro era de 1.800.000 carros. Hoje você vê, está com 2.200.000, alguma coisa desse tipo. Você pensou que loucura, se parar para ver, é um segmento que cresceu pouco o número de vendas, sendo que as indústrias têm uma capacidade instalada de mais de 4 milhões de carros. Então, a gente não vê pressão de preço, não vê essa demanda cair. A gente vê, sim, aumentando mais a oferta pelas montadoras. Esse é um ponto. Em linha com o planejamento estratégico nosso da Automob, é a gente extrair mais valor por ponto de loja. Isso passa por oferecer serviços diferentes. A gente gosta muito do que a gente faz no negócio, todos os negócios, no negócio de concessionária, só que a gente entende que o negócio de concessionária ele tem uma oportunidade de transformação do número de vendas de carro por loja muito grande. Vou te dar um exemplo sem criar nenhum gás, sem expectativa para frente. Nós vendemos, historicamente, 0,8 usados para cada um novo. As empresas adquiridas por nós, muitas delas, 0,3 para cada um novo. Então, só essa diferença mostra a capacidade e a oportunidade que tem de mais vendas por ponto. E a gente chega à conclusão que, no futuro, pode-se vender mais usado até de loja que o novo.
Porque o carro, segundo dizem, multiplica por 4 vezes mais a venda de usado por ano do que o novo. Se multiplica por 4 vezes mais, você pega só nos carros de até 3 anos, até 4 anos, não estou criando expectativa. Por que uma loja não pode vender 2 usados para cada um novo? Não estou nem dizendo que chega a isso, só do 08 a tendência. Então, isso está em linha com o nosso planejamento de fazer otimizações por ponto e ganhar volume e escala e crescimento com o mesmo custo, com a mesma base de infraestrutura no automóvel. É isso, Gabriel. Não sei se atendi. E contemplando também, a gente vê o mercado seminovo, não vê nenhuma euforia, mas vê ele aquecido, andando normal, sem nenhum problema, em todas as faixas, no popular, no prêmio, no mais alto luxo, também andando seminovo. Não tem nenhum problema de demanda, pelo contrário, ela continua acontecendo. E também não tem euforia, não. Está dentro do normal, do planejado e o mercado está indo bem. Obrigado, Gabriel. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, do JP Morgan. Oi, bom dia, Fernando Denis, obrigado pelo espaço aqui. 2 pontos também. O primeiro sobre a reorganização da Vamos e da Automob. Semana que vem a gente tem a Assembleia da Vamos. Gostaria de saber se já existe uma definição do ponto de vista da Simpar sobre eventual participação na votação ou não. E o segundo ponto, Denis, você mostrou o gráfico do EBITDA sobre o CAPEX líquido, interessante essa evolução no decorrer do tempo. Vocês puderem passar para a gente como vocês pensariam esse ratio daqui para frente? Seria bastante útil. Obrigado. Tudo bom, Guilherme? Bom dia. Guilherme, te falar um pouco aqui, enquanto depois o Denis fala sobre o EBITDA e etc., geração de caixa, te falar sobre a reorganização da Vamos e a questão do voto. A questão do nosso voto, ela não está decidida. Antes disso, eu queria te fazer umas ponderações sobre esse ponto. E te falar um pouco do passo a passo e da nossa governança. A nossa governança, em todos os movimentos que nós fizemos de parte relacionada, sempre nós acompanhamos a votação dos demais acionistas. Nesse caso, nós temos um posicionamento um pouco diferente quando você vê empresarial. Não estou nem dizendo eu como acionista. Você envolve 2 empresas listadas, você envolve uma terceira empresa que ela não é listada, mas também tem outros acionistas, e no nosso modo de ver, todos os acionistas merecem o mesmo respeito. É a nossa obrigação, também não estamos fazendo favor nenhum. Esse movimento, ele traz uma quarta empresa operacional listada, sendo uma quinta empresa do nosso ecossistema listada, é o que resulta esse movimento. Então, com essa preocupação, nós temos tomado toda a iniciativa e a governança do mais alto nível. Do que? Criamos um comitê independente, que temos lá uma conselheira independente da Vamos, temos um outro conselheiro independente que também é conselheiro dentro do nosso grupo, que já foi Simpar, que está na Movida, que também conhece o negócio de locação. O comitê independente buscou uma terceira pessoa, também de fora, que também faz parte desse comitê independente. Nós, para fazermos a proposta, contratamos um banco. Eu vou te falar um negócio que eu não sei nem te falar todo o rito qual é, mas nós contratamos um banco, por sua vez, a Vamos contratar outro banco para avaliação e o comitê independente, um outro banco, tá certo? Então, feito tudo isso, nós temos tomado todos os procedimentos que é a nossa obrigação dentro do mais alto nível. Quanto ao voto, eu quero te fazer um comentário sobre uma reflexão e uma obrigação. Nós, como acionistas, estamos ouvindo todas as partes relacionadas, seja os nossos conselheiros independentes, seja os nossos conselheiros, seja os investidores com a agenda aberta, atendendo vários deles e ouvindo, tá certo? Isso é nossa obrigação, tá certo? E é o nosso histórico de respeito a todos os envolvidos e a todos aqueles acionistas ou não de parte relacionada. A reflexão que a gente teve feito e não tomamos a decisão, vou compartilhar com vocês também, o que é? A gente tem avaliado os interesses dos acionistas atualmente, os interesses e os riscos de essa operação ser contaminada por aqueles que são participantes de dívida e que muitas vezes vocês conhecem melhor do que eu como faz, que alugam ações, eu que aposta contra alguma coisa desse tipo, que não são investidores e acionistas de longo prazo que olham a empresa de uma forma sustentável.
E essa reflexão que a gente tem feito é o quanto esse, vocês chamam, eu não sei se é esse o nome, você desculpa que realmente eu não sei, que é o trade pode contaminar o desenvolvimento de uma forma sustentável e pôr em risco todos os outros acionistas, inclusive aqueles que têm um interesse de longo prazo na companhia, que a gente tem vários ao longo da nossa história. É isso que está sendo feito, essa reflexão, tá certo? E nós vamos ouvir muito os nossos conselheiros independentes das operações para tomar essa decisão e não deixar que um momentâneo ou um trade, alguma coisa desse tipo, contamine essas bases e esses fundamentos do desenvolvimento. Que nós temos a certeza e acreditamos muito nessa operação, ouvindo o investidor há mais de ano, que isso é extremamente benéfico para todas as companhias nossas envolvidas dentro do ecossistema Simpar. Isso acabou de ser validado por 2 empresas que têm o mais alto conceito, que fazem essa avaliação e recomendam que a operação está justa ou não. E as 2 recomendaram que a operação é justa, o que nos dá ainda muito mais tranquilidade e conforto para todos nós. E só para finalizar, Guilherme, nós queremos e temos feito, e não vamos abrir mão de fazer, de tratar os nossos investidores, nossos acionistas, como a gente trata cliente numa relação de longo prazo. Nós temos a primeira empresa listada há mais de 14 anos, e é dessa forma que a gente trata em tudo que a gente faz, vamos continuar tratando dentro do mais alto nível de governança, e essa operação, acredito, tenha sido um exemplo, e está sendo um exemplo de tudo isso, e nós vamos assim até o final. Obrigado pela sua pergunta. Passar para o Denis agora sobre a questão que você fez outra pergunta financeira. Obrigado. Guilherme, vamos lá, só pegar uma carona aqui nesse tema aqui do Fernando, só queria ressaltar que essas 2 consultorias que são líderes globais, que aprovaram, né, são elas a ISS e a Glass Lewis, elas também levaram em consideração, quer dizer, e levariam de todo jeito, a lisura do processo, como o Fernando descreveu. É importante frisar a atuação do comitê independente, que após intensa negociação, conseguiu uma melhoria material naquilo que diz respeito ao interesse dos demais acionistas de Vamos, né? Que evoluiu em termos de percentual de participação nessa nova companhia potencial, quase 20% de melhora, né? Então, eu acho que vale a pena destacar a atuação e o resultado desse processo. Falando do EBITDA e do CAPEX, Guilherme, eu acho, olhando o nosso processo orçamentário, eu vou começar de trás para frente para dizer o seguinte: eu acho que, diferente dos anos anteriores, e como a gente já falou durante a introdução do call, onde a gente estava num processo de ganhar escala em alguns negócios e construir a base de outros, né? Esse ano que entra é um ano que a gente vai buscar ser empresas em todos os aspectos melhores, né? E buscar mais a rentabilidade. Então, isso, por exemplo, pode fazer com que o grupo praticamente não acesse o mercado financeiro no ano que vem. Ou seja, a gente hoje tem na mesa um volume de oferta de crédito na ordem de 6 bilhões em conversa, né? A gente não precisa disso tudo, olhando o processo orçamentário da frente, então pode ser que ano que vem, diferente de tudo que vocês viram nos últimos anos, a gente nem vá acessar o mercado. Então, com esse pano de fundo, eu acho que fica implícito que, olhando o que já foi investido e o que você pode esperar de benefício, o incremento de EBITDA a partir do que se fez em 24, que essa relação entre o EBITDA do ano seguinte e o investimento do próprio ano, ela se incremente, ou seja, ela melhore mais até do que a gente está vendo aqui. Então, eu acho que isso acaba se tornando uma tendência para frente, pelo menos nesse ciclo do grupo que a gente está enxergando agora. Maravilha, muito claro. Obrigado, Fernando e Denis. Bom dia. Bom dia. Obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem de André Ferreira, do Bradesco BBI. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho uma aqui sobre BBC. Se a gente olha o volume de novas operações nos últimos 12 meses, já chega bem próximo ali ao valor comentado para 2026, que foi comentado ali no Simpar Day. E especificamente no terceiro TRI, o volume de novas operações acelerou muito e assim, praticamente dobrou, né, no TRI contra TRI. Então, eu queria entender
o que está levando a esse crescimento tão forte e o que vocês esperam daqui para frente? Obrigado. Tá. André, Fernando, ela está em linha com o nosso planejamento estratégico. Quando a gente fala, você falou da Simpar desde 2026, quer dizer, eu até não lembro, mas a gente tem como foco não dar guides e não criar nenhuma expectativa que a gente crie que a gente não consiga cumprir. Você pode ver, quando nós fizemos a abertura de capital da JSL, era uma companhia que tinha 3 bilhões de receita. Nós dizíamos, quer dizer, o que tinha de potencial de crescimento, de oportunidade, etc. Ela está fechando esse ano com praticamente 10 bilhões de reais de receita. Então, a gente não cria uma expectativa no mercado, mas a gente trabalha duro para entregar isso de uma forma diferenciada todo dia. Nós temos uma outra companhia quando olha a JSL. Quando você olha a BBC, a gente vem fazendo um movimento muito sólido e muito consistente. Nós criamos primeiro o IP, que é um instrumento de instituição de pagamento, que era o meio de pagamento do caminhoneiro. Nós criamos uma companhia de leasing para começar a entender como é que era fazer o leasing do automóvel e dos caminhões na revenda de seminovos. E aí, quando a gente transforma no banco, a gente tem feito movimentos de uma maneira muito organizada e estrutural e com foco de quê? Financiamento de novos, seminovos, entre 30% e 40% de entrada, com spread por 8%, 9%. E é isso que ela vem fazendo, vem tendo oportunidade. Está digitalizada cada vez mais, tem processos leve, estruturado. Então, ela tem feito isso com muita responsabilidade e com muito foco na imprensa. E a gente pretende, não quero mais aqui dar guides, mas tem oportunidade, tem janela para continuar fazendo isso. Ela tem um foco muito em automóvel, eu diria para você, que é um banco pequeno, mas eu acho que ninguém está tão preparado, tão focado, não estou dizendo de tamanho, nem de escala, nem nada, como ela nessa questão de automóveis e caminhões seminovos. Importante lembrar que uma parte significativa disso já está vindo fora do ecossistema do grupo Simpar. Ele não está mais só dentro do grupo Simpar. E dentro do grupo Simpar, ele também está na mesa de F&I e ele faz menos de 20% do volume nosso de seminovos, que é importante também porque a gente quer ter relação com todos os outros bancos e ele não tem nenhuma preferência. Trabalha de igual condições. Então, a gente vê sim que pode continuar crescendo e temos isso como foco de continuar crescendo e tem grande oportunidade. Lembrando que é muito parecido com o aluguel, né? Só para finalizar aqui, é muito parecido com o aluguel, né? A única coisa é que ele tem entrada. O aluguel por assinatura não tem entrada, o GTS não tem entrada, o RAC é um aluguel mais curto tempo, mas então ele tem aí uma oportunidade grande de crescimento. Sim, a gente continua nessa jornada com muita responsabilidade. Só um breve comentário em relação a esse incremento de volume de originação, naquilo que é o business de financiamento, o Fernando acabou de destacar, que vai lá dos seus 24 a 48 meses, esse continua dentro da regularidade, só que a BBC, como todo banco, ela também tem feito algumas operações talvez colocar como prazo de curtíssimo prazo, né? Então isso dá incrementos pontuais, né, de originação, mas na essência do negócio, aquilo que é mais perene, acho que o volume continua dentro do ritmo que a gente costumava ver, óbvio, com algum crescimento à medida que vai evoluindo, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki. Por favor, Vitor. Oi, bom dia, Fernando, Denis. Duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira, olhando a operação da CSI Infra, né, o Porto, vocês estão chegando na etapa final, né, do CAPEX inicial, e a gente tem visto, né, muita transação de M&A no setor portuário. A minha primeira pergunta, né, se de repente faz sentido esperar o movimento de M&A ou de venda do ativo. E a segunda pergunta, também relacionada à parte de infraestrutura, né, a gente vê a PPP de rodovia, né, já com uma margem de EBITDA na casa de 54%. Se você puder comentar um pouco, né, quais seriam os próximos, né, como que vocês estão vendo a parte de rodovias, né, a gente, de um lado, né, vê uma boa execução do lado do projeto e a gente também tem visto um pipeline grande, né, do lado do governo. Se vocês também estão olhando outras oportunidades no setor. Obrigado.
Vitor, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Deixa eu te falar um negócio. Chegou, entendo que é do Porto, entendo a etapa final do CAPEX, mas eu não consegui entender toda a pergunta. Te peço desculpa e da rodovia também não. Eu não sei se é alguma falha nossa aqui ou se talvez o sinal de onde você está. Se puder repetir para a gente tenta mais uma vez dar uma focada. Com duas ou três vezes aqui, nós vamos entender a pergunta. Desculpa aí, Vitor. Não, tranquilo, Fernando, que a conexão aqui está ruim, mas do lado do Porto, né, como a gente está vendo uma execução do plano de investimento, né, quase no fim, e teoricamente isso implica dizer que o risco do projeto cai bastante, isso de um lado, tá? Daí tem outro componente que a gente viu recentemente, né, várias transações de M&A no setor de portos, né, envolvendo Santos Brasil, envolvendo Wilson Sons. Se de repente isso também abre uma oportunidade, né, para o grupo Simpar vender esse ativo. E do lado de rodovia, como a gente está vendo uma execução muito boa, né, do lado de margem EBITDA, né, agora nos 54%, e tem um pipeline grande do governo federal e também do governo de São Paulo, se o grupo também está olhando outras oportunidades em rodovias. Vitor, vamos lá, agora nós conseguimos ouvir aqui, bacana, te agradeço aí. Vamos lá, primeiro, sobre o Porto, acho que é um negócio importante registrar. A equipe nossa da CS Infra tem tido uma capacidade de execução que nós estamos com o cronograma físico e financeiro extremamente alinhado com o planejado. Para ser sincero, um mês antes. A gente tinha isso até maio, junho do ano que vem. Nós estamos com certeza entregue em março, abril. Sem desvio praticamente do CAPEX. Lembrando que é uma modernização grande do Porto, uma parte do PIA já estava construído, mas que teve reforço, teve etc. Quer dizer, estamos falando isso de uma obra no molhado, que o pessoal chama, quer dizer, no mar, e isso está sendo extremamente executivo, cronograma físico e financeiro. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós sabíamos o que estava fazendo, sabíamos na região que nós estávamos, mas eu confesso para você que estamos tendo muito mais demanda do que a gente pensou que teria. E essas demandas já estão virando, várias delas, contratos já de quase que um take-or-pay específico. Uma parte dela está vindo até mais forte agora, porque, como você disse, ele começa a ver que vai ficar pronto, aí ele começa a confiar mais. Então, isso que é um negócio que realmente ele está muito confiante sobre a sua receita, seu retorno, o Denis pode explicar melhor, quer dizer, o seu CAPEX de longo prazo, com custo de taxa barato. Ponto. Feito isso, sendo muito franco para você, a gente tem tido demanda, sim, de gente que quer virar sócio, que é usuário, mas quer ser sócio, outro que tem demanda de todo jeito. Nós, como Simpar, temos uma cabeça aberta para avaliar, pode ser até tanto acionista, como qualquer coisa que contribui para a geração de valor para o negócio e para o grupo como um todo. É isso que a gente tem feito, é isso que a gente continua fazendo em todos os nossos ativos que a gente tem. E a gente entende que realmente o Porto tem um valuation, um negócio muito diferenciado até do que a gente imaginava, baseado na sua expectativa, na sua demanda, na sua oferta que tem e a procura que tem tido. Então é isso, Vitor. Quando a gente fala de rodovia, nós estamos muito contentes com a nossa rodovia, tem lá uma expansão grande, pouco CAPEX, mas já subiu um outro pedaço da rodovia significativo. Quando a gente olha de novos negócios e infraestrutura, eu só queria reforçar aqui, a gente olha e avalia, mas nós temos sido muito prudentes com os investimentos, com o retorno de uma forma muito responsável, que ele não, de forma alguma, prejudique o desenvolvimento dos outros negócios, nem a nossa estrutura de capital, senão nós não vamos fazer. Nós temos como foco diminuir a dívida da Rodo e da Simpar e a estrutura de capital como um todo. Nós diminuímos a nossa alavancagem, nós só vamos olhar a coisa de infraestrutura que tem o DNA de serviço, muito menos CAPEX, e que a gente tenha certeza da nossa capacidade de operacional e de extrair valor para os acionistas que gerem valor para a companhia. É isso que a gente tem feito. A rodovia não é um foco principal que a gente olha, mas a gente tem olhado e está muito contente com aquela que a CS Infra tem, administra, e modesta parte, com todos esses requisitos que nós temos, a nossa equipe da CS Infra tem feito um trabalho muito bacana. Obrigado, Vitor. Espero ter respondido aí, que foi o que a gente entendeu. Obrigado. Obrigado. Vamos passar a palavra agora para o time de Simpar para a leitura das perguntas por escrito. Por favor. Então, vamos lá. Denis, aqui eu vou começar a ler aqui as perguntas que a gente recebeu pela internet. A primeira pergunta veio do Ivo.
O Ivo Barreto pergunta o seguinte: já vemos a retomada da lucratividade no bottom line em 24 e com a perspectiva de redução da alavancagem, gostaria de saber qual a expectativa de dividendos para 2025. Ivo, Denis aqui respondendo, eu diria o seguinte: olhando do ponto de vista de Simpar, como a gente disse já desde a virada do ano, que se iniciou com o ano de 24, nosso foco está na redução do endividamento líquido, começando principalmente pela Simpar. Então, Fernando está aqui, é uma decisão dele como parte do conselho como um todo, mas eu diria que a ser esperado aqui é o mínimo obrigatório de 25%, dado que a priorização estaria com foco na redução da dívida líquida da Simpar. Mas, Fernando, se quiser... Exatamente, Denis, é isso. Quer dizer, o nosso foco é essa diminuição da nossa dívida, especialmente da Simpar. Então, não é o foco em dividendos, tá certo? Ou seja, eu espero o dividendo o mínimo possível, aquele que a gente seja obrigado a fazer, mas isso é lógico que vai ser sempre levado no conselho para que seja decidido. Obrigado. Tá. Bom, a segunda pergunta vem de Alexandre Mendes, que diz o seguinte: não seria melhor desinvestir em negócios que parecem pequenos e sem sinergia, como o BRT Sorocaba e a CS Mob Cuiabá? Alexandre, aqui é Fernando, só para compartilhar com você, todos os nossos negócios que a gente tem, que se transformou no que se transformou e se transforma naquilo que se transforma, ele nasceu pequeno. Nós não temos nenhum negócio aqui que nasceu grande. E todos eles nasceu de alguma forma embrionário dentro do nosso negócio. Eu posso te dizer isso de vários ativos. Nós começamos a alugar carro para um cliente, aí se separou, virou uma empresa que foi criada, a CS Frota, que depois se incorporou na Movida. A Movida, quando foi adquirida, tinha 2.300 carros, com 26 lojas, e ela é a companhia que é hoje. Então, faz parte do nosso negócio ser investidor de longo prazo e gerar muito valor através de muita dedicação, muito trabalho e muito serviço da nossa equipe. E esses ativos que você comentou, ou qualquer um outro, não é o nosso papel de ficar tradando ativos, ele, se fizer sentido, conforme eu disse há pouco para o Vitor, a questão do Porto, ele pode ter sócio, como temos no caso do BRT, como temos no caso de Cuiabá, e uma hora dessa pode ser monetizado também, fazendo parte da reciclagem do nosso ativo. Mas a gente realmente, nosso negócio é empresariar para sempre se perpetuar no negócio, mas você pode ver alguma reciclagem. Agora, não porque o negócio é pequeno ou porque o negócio é grande, todos os nossos negócios a gente desenvolve ele de uma forma muito consistente e muito dedicada. E assim será feito em todos os nossos negócios da CS Infra também. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bom, continuando aqui, a próxima pergunta vem de Daniel Chaves, do GTI, e é a seguinte: saiu uma notícia sobre uma assembleia convocada pela Movida para eventual cisão do negócio de seminovos. Seria um caminho para, quem sabe, no futuro colocar esse business de seminovos dentro da Automob? Vou aproveitar para esclarecer aqui. Obrigado pela pergunta, Daniel. O que saiu sobre a Movida, na verdade, é uma simplificação da estrutura organizacional, né? Isso, no final, quando for concluído por completo, isso vai resultar na combinação de dois dos CNPJs principais com o qual ela opera, né? Então, fala-se sim numa cisão, mas fala na combinação dentro do outro CNPJ. E mais à frente você vai ver a combinação dos dois CNPJs. Então, de novo, não tem nada a ver com esse ponto, e sim com uma simplificação da estrutura organizacional de Movida. Bom que você perguntou. Aproveitando, Daniel e Fernando, só para contribuir, a gente entende que o carro, a Movida, os negócios nossos, é quando você compra, você aluga e você vende. E dentro da nossa governança está o foco de todo o ciclo se fechar dentro de uma empresa só e não se compartilhar esse ciclo da sua atividade principal com ninguém com parte relacionada e o negócio acabar ali. Por exemplo, de uma forma também vocês, como acionista, possam comparar essa empresa com outra empresa listada. E se um dia a gente pensasse fazer um movimento desse, com certeza vocês perdem essa comparação. E a gente tem simplificado a nossa estrutura, esse é um caso que o Denis comentou, mas também de uma maneira que vocês vejam o foco. Esse movimento da Vamos é um exemplo disso. A Vamos vai ficar focada, sendo aprovado, a Vamos vai ficar focada só em locação. Mas a venda dos seminovos dela está indo junto com ela, a responsabilidade de venda dos seminovos.
Ela pode pontualmente amanhã ter uma relação com alguma concessionária nossa que paga o que a gente chama de consignação, que é o que qualquer um faz, e que ela faz com outras concessionárias? Pode sim, mas isso é pontual. O foco fecha o ciclo nela, dando para vocês a visão e os comparáveis, claro, que por sinal eu convido vocês a dar uma olhada no caso da Movida, como tem sido o ciclo dela, a melhoria dos seus indicadores, da sua gestão e do ciclo dos seus ativos. Obrigado. Obrigado, Fernando. Então, vamos seguir aqui. A próxima pergunta vem de Daniel Vilarino. A pergunta é a seguinte: o aditivo do biogás da Ciclus, no Rio de Janeiro, qual é a receita adicional aproximada dada pelos novos volumes e preços celebrados neste aditivo? Bom, respondendo, Daniel, isso é cerca de 60 milhões de reais bruto, e lembrando que não tem qualquer outro custo, né, ligado a essa receita. Então, é basicamente só um incremento de receita, tá bom? Isso nesse momento, né, Denis? Porque se o gás tiver uma oferta maior, o que foi feito também é um take or pay. Eu fico até preocupado do que a gente pode falar ou não, para não virar guide ou qualquer coisa desse tipo, mas ele é um take or pay, o contrato, além de ter sido feito um rearranjo no preço como um todo, também virou um take or pay, que o que a gente produzir, né, esse nosso, com quem a gente tem essa aliança comercial que tem a planta lá, ele se obriga a comprar todo o volume que for construído. Então, isso para o futuro é breve, é mais do que isso, mas deixa eu falar para não criar expectativa. Perfeito. Segunda pergunta. Atu 12. Qual a expectativa do cronograma de ramp-up operacional a partir da conclusão das obras no quarto trimestre de 2024? Aqui, Daniel, a gente tem uma dificuldade de dar essa informação que caracterizaria um guidance, né? O que a gente tem já de forma pública, né, é um guidance combinado dos dois portos, né, e faz referência, o primeiro ano que faz referência é o ano 2026, onde a gente estima uma receita líquida de até 390 milhões de reais e um EBITDA em torno dos seus 250. Então, vai 330, 390, de 180 a 250 de EBITDA. Isso é um dado que foi publicado já. Então, a gente tem dificuldade aqui de te dar essa visibilidade. Okay? Seguindo aqui, o Felipe Pisani, ele está perguntando o seguinte: quando o ganho de escala da companhia vai se traduzir em lucro para remunerar os acionistas? Felipe, a gente, enfim, é um grupo que, graças a Deus, todos os negócios que a gente tem oportunidade de crescer. Mas, de fato, passamos os últimos anos com uma taxa de investimento bem mais relevante, criando a escala e as bases do que a gente agora pretende usufruir, né? Eu entendo que, sem afirmar, que não seria verdade, que a gente não vai ter crescimento, acho que a gente vai ter crescimento, com essa visão, por exemplo, que está sendo colocada, orçamentária 2025, essa estratégia de reduzir a alavancagem da holding, todo o fluxo de caixa assim, disponível para ter uma remuneração incremental maior para o acionista, ele certamente crescerá. Então, o que vai ser distribuído aí, de novo, é uma decisão do Conselho de Administração e do planejamento de crescimento. Então, eu só queria dizer que a estratégia que está posta, ela certamente liberará mais volume de dinheiro disponível para o acionista ou para a própria companhia fazer um outro ciclo de crescimento, mas eu acho que a gente está no caminho certo. O Felipe, como acionista, a gente tem algum chapéu, seja como conselheiro, seja como executivo, como acionista, que eu posso dizer o seguinte: a gente trabalha para a geração de valor de todos os nossos negócios a longo prazo. Né? Quando você gera um negócio, você gera um contrato, você cria uma aliança com o cliente, você gera um contrato de longo prazo, você cria o que vocês falam aí do backlog de carteira para frente, e você tem duas formas de ver isso, né? Através de dividendos, né? Você tem que ver através da construção ou através da transformação de valores da companhia. E a gente entende que esses movimentos organizacionais que a gente tem feito, essa geração de valor, não vou nem convidar vocês
a fazer conta de 2010 para cá. Mas se você fizer dos últimos 3 ou 4 anos ou 5 anos a transformação de tamanho e de valor das empresas, dos nossos ativos, você vai ver isso. O que a gente entende hoje, que nós estamos entrando num novo ciclo, é com as bases, tudo que foi construído, a gente com foco na eficiência operacional de gerar mais valor. Mas o mais valor significa que esses movimentos, se você diminui a alavancagem, a gente acredita que automaticamente, como consequência, você tem uma valorização dos seus ativos, você tem uma valorização dos seus negócios. É dessa forma como a gente olha a médio e longo prazo. Obrigado. Obrigado, Fernando. Eu vou aproveitar que o Felipe tem uma outra pergunta dele aqui. Essa pergunta aqui é boa. Ele diz o seguinte: qual a taxa de juros que o Grupo Simpar deixa de ter lucro? Ô, Felipe, eu gosto dessa pergunta aqui porque muito grupo que fundado em 1956, ele viveu mais num ambiente de taxas de juros altíssima do que no ambiente que os mais jovens vivem hoje e não viveram lá atrás, quando tinha uma hiperinflação. Por que eu estou te dizendo isso? A gente sabe que na curva futura aqui do mercado tem implícito uma alta dos juros, né? Essa alta dos juros, quando eu questiono, pergunto àqueles que estudam o assunto, está mais ligado a um aumento nominal do que uma expansão da taxa de juros real, né? Que os patamares que já são, acho que, dos mais elevados historicamente, certamente impõem uma dificuldade a toda a economia brasileira. Mas, dito isso, eu queria lembrar que a memória contratual dos nossos contratos de longo prazo, ela é memória inflacionária. Então, ela tem, sim, uma proteção de tal sorte que você faça o repasse desses efeitos. E, no limite, a nossa base de ativos, né, se você vive, então, um cenário com mais inflação, ela também responde, do ponto de vista do seu valor residual, a isso. Acaba sendo um reflexo ou um hedge natural. Então, eu diria o seguinte: todo arranque de taxa de juros, se ele for muito intenso, inicialmente, a gente tem um atraso no ajuste desses repasses, porque tem cronogramas anuais para isso acontecer, mas eles acontecem, e você tem também uma reciclagem natural quando você vai girando a sua carteira, onde você vai entrando nos novos critérios macroeconômicos e fazendo preço. É assim que o grupo chegou aqui até hoje, não vai ser diferente daqui para frente. Então, a gente tem que ter, óbvio, fazer o nosso dever de casa e tirar mais eficiência daquilo que a gente tem, né, que é trabalhar os custos para melhorar o retorno, e disciplina na originação dos novos contratos, dado o nosso cenário macroeconômico. Então, eu diria que é meio simples, mas é simples mesmo, como isso. Enfim, então você pode ter uma defasagem inicial, dependendo da velocidade, da agressividade do aumento, mas depois você faz o alcance disso com toda essa dinâmica negocial, do negócio, desculpa. E naquilo que é curto prazo, dada a liquidez dos ativos, se você não tiver condição, o mercado estiver inserido, não tiver condição de rentabilizar, você então não precisa ficar lá, né? Como eu costumo dizer, isso aqui não é uma fábrica que você é obrigado a ficar a perpetuidade. Isso aqui é um negócio modular, que você tem um somatório de contratos que tem que se justificar individualmente para estarem presentes. Então, você só vai originar mais se isso fizer sentido, tá bom? Não sei se o Fernando quer completar aí. Não, Felipe, só para dizer um pouco da prática disso, quer dizer, Fernando, eu nunca vivi um mercado do Brasil diferente desse, a não ser com muita volatilidade de juros para cima e para baixo. Complementando e dando algum exemplo recente, eu gostaria que vocês fizessem avaliação, por exemplo, que faz parte dentro do nosso grupo, se você vê os últimos 3 ou 4 anos, seja o juro, seja a transformação do preço de ativo, vê que o yield da Vamos continua acompanhando o valor dos ativos, que significa aumento de preço. Se você for entrar para a Movida, ela tem sido, no segmento, quem está contribuindo para levar o preço para o lugar certo. Não é cobrar caro do cliente, é cobrar o justo, para a gente ter sustentabilidade. Isso também está ligado à taxa de juros e o preço do valor de transformação do ativo. Quando você vê o juro subindo para frente, quer dizer, geralmente, os nossos ativos também se transformam de valor, porque atrás do juro vem o aumento do dólar, vem o preço, vem o aumento do custo, vem um pouco da inflação. E isso, conforme o Denis disse, ele é repassado. É assim que nós temos construído o nosso negócio. E, mais uma vez, eu queria reforçar a nossa capacidade, da nossa gente de gestão, de agir isso de executar isso com muita agilidade e com muita simplicidade, que por isso é que vocês veem
essa recuperação que a gente tem sempre quando tem essas volatilidades, seja na Covid, seja nos juros, ou seja numa queda, como aconteceu na economia em 2015, 2016. Obrigado, Felipe. Obrigado, Fernando. A próxima pergunta vem de Rafael Barreto. A pergunta é a seguinte: como está a cabeça para uma possível maior celeridade para a redução da dívida líquida consolidada? O cenário de juros mais altos, por mais tempo, a companhia vai conseguir entregar o lucro líquido? Bom, eu vou começar aqui respondendo e deixo aí para o Fernando depois adicionar. Mas o negócio é o seguinte: o que a gente já comentou aqui dessa visão de 25, ela vai bem numa direção assim, mais acelerada de uma redução dessa alavancagem que a gente tem falado, né? A gente tem sem dar o número, mas a gente tem a expectativa que, ao usufruir das bases que já estão implantadas e com a seletividade que a gente tem tá se propondo na originação, em termos de rentabilidade, isso aqui acabará acontecendo. Então, eu acho que a gente tem tudo para fazer as entregas que a gente se propõe conforme o tempo for passando. Rafael, de falar como conselheiro, como executivo da Simpar e como coisa, a gente tem uma trajetória, e muito mais forte ainda depois da empresa de capital aberto, de um alinhamento e de missão que o conselho dá para a gente, atrás disso tem todo um planejamento estratégico. Não estou dizendo que seja o seu caso, não sei se é. Quem nos acompanha há menos tempo, talvez não tenha essa visão, e quem acompanha de fora também pode não ter essa impressão. Tudo que nós executamos foi alinhado com o planejamento estratégico. Se não tivesse essa dívida, se não tivesse a maneira como foi, não teria construído tudo que foi construído. Agora, a missão, a obrigação que nos deram é a extração de valor de tudo que foi construído e que está construído. Então, o que você tende a ver para frente é um crescimento em cima das bases do que foi feito, com muito menos investimento. Tá certo? E como resultado disso, a diminuição da alavancagem. É esse o movimento que nós estamos fazendo, é essa missão e a obrigação que nós temos agora como executivo de fazer as entregas alinhado com o nosso conselho e isso com o conselho de todas as empresas controladas pela Simpar. Esse tem sido o nosso foco daqui para frente e nesse ciclo que vem começando por 2025. Obrigado, Fernando. Bom, então vamos aqui para a nossa última pergunta de hoje, vem do Eduardo Barreiros. Por se tratar de um negócio maduro, há conversas para movimentação estratégica na Ciclus? É uma pergunta. Vamos lá, Eduardo. Negócio maduro, graças a Deus, nós temos um monte, né? Mas todos esses negócios maduros que nós temos têm oportunidade de crescimento tremendo, né? Basta ver uma JCL, que eu falei há pouco, faturava 3 bilhões em 2020, ela vai fechar perto de 10, com os últimos 12 meses, se você for ver, 9 bilhões e pouco, e é uma empresa que tem menos de 2,5% de market share. Se você pegar o mercado que a Ciclus está inserido, acho que ainda tem, no Brasil parece que só 50% dos resíduos são tratados. Tem 50% que não são tratados. Acabamos de ganhar uma concessão grande no Pará, né? Quando você olha a Ciclus, quem olha parece que ela está madura. Vê só esse movimento do gás que nós fizemos, quanto gera de receita a mais, que no fundo sem nenhum capex. Então ele é um ativo, sim, que é um ativo que é uma referência, eu diria para você, vou dizer que é o melhor, porque quem sou eu para dizer, os outros têm que achar, mas eu diria para você que a modernidade dele é um dos maiores aterros, centro de tratamento de resíduos do mundo e o maior do Brasil numa planta só, e uma empresa que tem nos dado muita alegria e com o resultado que nós temos agora usufruído do resultado. Pode ter algum movimento estratégico com ele ou com qualquer outro ativo? Quer dizer, nós, como Simpar, temos que olhar, é nossa obrigação, alinhado com o Conselho, aquilo que seja bom, que seja sustentável para o desenvolvimento da nossa companhia. A gente não comenta boatos, se tivesse metade dos boatos do que falam, é um negócio doido. Então, a gente continua tocando todos os nossos negócios como se fosse nosso eternamente, que é assim que a gente acredita de empresariar os negócios. Mas a gente, como disse há pouco do Porto, em algum momento pode fazer alguma coisa associativa, algum negócio de uma forma diferenciada. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado, Fernando. Bom, com isso, então, a gente encerrou o que a gente tinha aqui de perguntas, Fernando. Você pode, então, fazer o fechamento, por favor. Gente, antes de mais nada, antes da gente ir para o fechamento, quero mais uma vez reforçar a nossa governança, e vocês fizeram uma pergunta sobre esse movimento, mas seja esse movimento estratégico organizacional ou qualquer um outro, nós sempre vamos fazer dentro do mais alto nível de governança, alinhado com o nosso conselho e dentro do mais alto nível
da B3, que é da maneira como a gente se executa e relaciona com respeito com todos aqueles que confiam que são nossos acionistas. Embora isso é uma obrigação, mas quero mais uma vez reforçar que nós vamos sempre cumprir isso à risca, a nossa obrigação, e não surpreender, porque eu diria que, embora seja uma obrigação, nós sempre fazendo no mais alto nível da governança, como estamos fazendo agora. E entrando para considerações finais, eu queria mais uma vez reforçar a vocês o nosso momento. A gente tem falado nos últimos trimestres que a gente tem desenvolvido os negócios, que eles estão numa fase que o seu desenvolvimento, a criação de infraestrutura, isso foi executado e que agora está numa fase de menos investimento e mais resultado e mais eficiência operacional. E quando a gente vê o nosso ecossistema como um todo, dando alguns exemplos para vocês, a Movida entra pela primeira vez num ciclo com volume, com escala, com gente, com as lojas montadas, com sistema e com as montadoras vendendo veículo em condições antes da pandemia. Isso é um negócio que ela nunca tinha vivido, que ela não tinha escala, ou não tinha veículo, ou viveu outra situação. Quando nós vamos para Vamos, hoje tem escala, os juros mais altos dão a oportunidade dela fazer mais negócio, tá certo? Ela tem estoque, com condições de trabalhar com menos estoque e tem condições de compra e montadora realmente referenciada, ficando a questão do agro para trás, ela tendo um foco, se aprovado essa reorganização, só em locação, que abre novas avenidas de negócio com outras montadoras. A JSL, nós passamos por ela, falamos, quer dizer, as oportunidades que ela tem, a transformação de tamanho que ela tem. Então, é esse novo ciclo nosso, a nossa estratégia alinhada e delegada pelo Conselho, conforme nós falamos, é eficiência operacional, é melhoria dos preços, é reforçar a aliança com os nossos clientes, que isso vai refletir nos nossos resultados. Chama a atenção de vocês, um dos pontos da nossa divulgação, que é a margem EBITDA que aumentou 4,2 pontos percentuais quando você pega a receita de serviço, excluindo as concessionárias, que é a venda de bens, que é a margem muito menor, e quando você exclui a venda do ativo, que é a consequência do nosso negócio. 4,2 pontos percentuais de aumento na margem de serviço, na margem EBITDA, é muito significativa. Isso demonstra esse ciclo que nós estamos entrando e o nosso foco, como a gente está fazendo a gestão e como a gente espera que isso reflita nos resultados para frente. Quero aqui, em nome dos nossos amigos, dos nossos mais de 56 mil colaboradores, direto, em nome de todo o nosso conselho, de toda a nossa equipe, agradecer aos mais de 280 participantes que nós temos na conferência. Muito obrigado e, mais uma vez, o nosso compromisso de trabalhar duro para sempre fazer jus à confiança de vocês. Um grande abraço, fica com Deus. Obrigado pela atenção e pela participação de todos vocês. Obrigado. Isso conclui a teleconferência de hoje da Simpar. Muito obrigado pela participação e tenham um bom dia.